Fala galera, beleza? Professor Cauã aqui. Vamos para nossa aula de física aí de revisão sobre equações de primeiro e segundo grau. Bom, por que a gente vai fazer essa revisão? Dentro da física a gente tem várias relações matemáticas aí, né? Que estão relacionadas com o uso de equações, de incógnitas, e a gente precisa aprender e relembrar como que usa as equações de primeiro grau e como que compara ela com as incógnitas, tá certo? Então, o que a gente precisa pensar é o seguinte: poxa, eu estou resolvendo uma equação, uma fórmula aqui, mas ela tem muita cara de equação de primeiro grau. Então, o que eu tenho que fazer? Eu estou usando uma letra, por exemplo, F ou G ou M, e essa letra ela corresponde a uma incógnita que é aquele x da equação de primeiro grau. Então eu consigo resolver a equação de primeiro grau, eu consigo resolver essa fórmula, né? A gente consegue encontrar a incógnita. Justamente por isso que eu quero revisar essas duas equações com vocês. Beleza. Função de primeiro grau e equação de primeiro grau. Qual que é a diferença? Para começar, uma função ela pega um número x e transforma ele em um outro número x utilizando a regra da função. E para esse caso aqui, no primeiro grau, a gente tem justamente essa cara aqui de função, certo? Aí o que a gente tem? Esse cara aqui, ele poderia ser, por exemplo, o f de x é o y, que é igual a 3x mais 2. Isso aqui é uma função, certo? E o que seria uma equação? Uma equação ela tem essa cara aqui, ó, ax mais b igual a zero. Então, ó, percebam que o que mudou aqui? O meu f de x agora é zero, né? Então a gente consegue agrupar tudo aqui em b, tudo aqui em a e igualar a zero, certo? Então essa é a diferença básica entre a função e a equação. Para esse caso aqui eu usei o exemplo do primeiro grau, né? Tá, beleza. E daí, professor? Para que eu vou usar isso? Vamos supor que eu tenha aí, ó, uma equação de primeiro grau que seja o seguinte: 12x mais 3 é igual a 26. Vamos supor aí. Então a gente vai pensar o seguinte, ó, eu quero encontrar o meu valor x. Qual que seria o meu valor x? Seria só eu isolar. Vou alterar a cor aqui pra gente entender melhor. É só isolar esse cara aqui, o x. Então o que eu faço primeiro? Pego aqui o número que está fora dele, passo para lá, né? Se ele está aqui somando, eu passo ele subtraindo. Então vai ficar 12x mais 3 igual a 26. Perdão. (12x igual a 26 menos 3). Então, ó, 12x igual a 23 e x igual, finalmente, se eu pegar o 12 e passar para lá, ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. 23 dividido por 12. Aí a gente pode prosseguir de duas maneiras: ou ensinar aqui, ou fazer o cálculo da fração aí para número decimal, certo? Professor, tá, encontrei o x. E para que isso serve dentro da física? Vamos supor lá que, por exemplo, você esteja pensando num problema de velocidade. Velocidade. Aí você está lá em movimento retilíneo uniforme. No movimento retilíneo uniforme, a gente tem aquela equaçãozinha, S igual a S0 mais VT. Certo? Então vamos pensar aí que a gente tem uma equação que está assim, ó, 3 mais 2t, e aí a gente tem um S. Percebe que mudou aqui? Mudou que a gente tem uma função com essa cara aqui, certo? Se a gente não viu isso aí, ainda vamos ver. Sem ter cabeça não. Mas ó, o que mudou é isso. Ah, professor, e se eu tivesse um valor, por exemplo, 4 pro S aí? 4 igual a 3 mais 2t. Agora eu tenho uma equação de primeiro grau, ó. Ela tem essa cara. O que mudou?
É só que aqui é o x, aqui é o t. Então a gente pode aplicar isso, né? Essa maneira de resolver equações de primeiro grau a problemas da física. A lógica por trás disso é um problema de física também, né? Pode ser aplicado. Beleza. Então a gente passa aí para um exemplo de equação de primeiro grau. Eu coloquei um exemplo aqui, mudei o nome da incógnita para y, para a gente ter como exemplo. Qual que é o objetivo aqui? O objetivo é encontrar o valor de y. Show de bola. Então o que a gente faz? Ó, eu tenho meu exemplo. E aí eu preciso simplificar isso aqui e deixar com a cara ax mais b igual a zero. Né? Ou eu quero simplesmente isolar o meu x, que nesse caso aqui é o y. Então vamos lá, é a letra, né? O que for letra, para a esquerda. Letra eu quero colocar do lado esquerdo. E número do lado direito. Certo? Então vamos lá, vamos resolver. 10 vezes 9 mais y é igual a 40 menos 6 mais 12 y. Ok. 10 vezes 9 dá 90. 10 vezes y dá 10y. Igual 40 menos 6, 34. Mais 12y. Uma parte já foi. Agora eu quero deixar tudo que tem y do lado de cá. Então eu vou colocar, ó, 10y, que já está do lado de cá, menos 12y, estava somando, passa subtraindo, igual a 34 menos 90. Show de bola. Bom, qual que é o próximo passo? O próximo passo é fazer 10 menos 12, né? Então, menos 2 e conserva o y. Certo? E agora, do lado de cá, quem dos dois aqui que é maior? É o 90, né? Então, como se o final dele faz 90 menos 34, que vai dar 56. Beleza. Agora, ó, os dois lados são negativos. A gente pode fazer uma multiplicação aqui por menos 1. Fica 2y igual a 56. Finalmente, o meu y é igual a 56 dividido por 2, que é igual a 23. 23 não, né? 28, perdão, gente. É igual a 28. Então, basicamente, o que a gente fez aí foi usar a propriedade distributiva da multiplicação aqui, ó. Multiplicou aqui, multiplicou cá. Depois resolveu aqui e simplificou. Chegou nesse resultado. Certo. Depois o que a gente fez? Isolou o y e resolveu. Então, a equação de primeiro grau, e não a função, ela se resolve desse jeito. A gente encontra a incógnita x, que é um valor. Tá. Agora eu quero comparar, professor, o que tem a ver a equação com a função. A gente pode pensar aqui, ó. A equação de primeiro grau, ela é uma reta. Aqui o valor lá, y é igual a x mais b, ele é uma reta, certo? E esse ponto aqui, ó, é o x para y igual a zero. Ou seja, para ax mais b igual a zero. Certo? Então é justamente isso. Essa é a comparação que a gente pode fazer. Isso aqui vai servir lá, por exemplo, quando a gente está em termodinâmica, que a gente tem ó, o que macete. O que macete, a gente tem ó, temperatura final menos temperatura inicial. Se a gente tiver todos os dados menos a temperatura final, e a gente chamar a temperatura final de x, a gente está fazendo uma equação, está resolvendo uma equação de primeiro grau, certo? Porque ela não tem expoente diferente de 1. Fechou. Agora vamos falar da função de segundo grau e a equação de segundo grau. Bom, se primeiro grau é ax mais b igual a zero, então o segundo grau vai ser o quê?
Então, segundo grau é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, o que a gente vai ter agora? Segundo grau. A gente aumentou o expoente. Bacana. Então, vamos comparar a função de segundo grau com a equação de segundo grau. A função é o f de x. É o y também, né? Isso aqui, quando vale zero, a gente tem a equação. Certo? Bom, qual que é a cara de uma função de segundo grau? A gente conhece. Lá do nono ano, a gente viu lá a parábola, né? Aqui é o y igual a x quadrado mais bx mais c. Certo? E a gente tem dois pontos importantes, que são as raízes. Esse cara aqui e esse cara aqui, ó, são raízes reais. Certo? São as nossas raízes reais. E a gente pode obter essas raízes quando a minha função y vale zero. Ou seja, ó, percebam que aqui, ó, aqui é y igual a zero. Então a gente consegue encontrar e ela se torna uma equação de segundo grau. Professor, como que a gente resolve uma equação de segundo grau? A gente tem duas maneiras. A gente tem a maneira mais fácil, porém mais longa, é a fórmula de Bhaskara. Certo? A fórmula de Bhaskara vai dizer o quê? Delta igual a b quadrado menos 4 vezes a vezes c. E o x ele pode ser calculado pelo menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Certo? Então, essa é a fórmula de Bhaskara. Professor, quem que é o a, quem que é o b, quem que é o c? Vamos lá. Vou pegar um exemplo aí. Exemplo. Eu tenho 3x ao quadrado menos 2x mais 5 igual a zero. Ó, o 3 é o A, porque ele acompanha o x quadrado. O 2 é o B, porque ele acompanha o x. E o 5 é o C, porque ele está sozinho. Então, sempre que a gente for substituir aqui, ó, para fazer o cálculo, a gente tem que fazer, ó, A igual a 3, B igual a menos 2, C igual a 5. Certo? Então, é dessa maneira que a gente resolve. Aí tem alguns detalhes, tá? Quais são os detalhes? Meu delta ele é igual a b quadrado mais 4 vezes a vezes c. E meu x, ele é menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. Ok. O que eu posso extrair daqui? O delta, quando ele é positivo, ou seja, maior que zero, eu tenho duas raízes diferentes. O delta, quando ele é igual a zero, eu tenho duas raízes ou dois valores para x iguais. Ou seja, um valor. E o delta, quando é menor que zero, eu nem preciso fazer a conta para o x, porque eu tenho zero raízes reais. Certo? Então, esses são alguns detalhes que a gente pode pegar aí. Existe também a regra. Para esse caso aqui, a gente vai ter o quê? X' e x duas linhas, que são dois valores diferentes, ou seja, um valor para soma e um valor para subtração. Tá? Existe também a regra soma e produto, para quem já sabe usar, quiser usar, né? A soma das raízes x1 mais x2 igual a menos b sobre a. E o produto x1 vezes x2 é c sobre a. Então isso aqui, ó, ajuda a encontrar mais rápido as raízes, tá certo? Então você pode pensar em dois números que somados d menos b sobre a e multiplicados de c sobre a. Tá certo. Vamos lá de equação de segundo grau então para resolver um exemplo. Pessoal, existem casos dentro da física, com fórmulas de física que tem o quadrado? Tem, tá? Então, por isso que eu estou resolvendo com vocês. Então, ó,
Vamos primeiro escrever o A, o B e o C. O A é o número que acompanha o X, aqui não tem nada, então é 1. O B acompanha o X, então menos 5. E o C está sozinho. Vou calcular o delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Ok. Ó, B ao quadrado é o menos 5 ao quadrado. Menos 4 vezes A vale 1, C vale 6. 5 ao quadrado dá 25. 4 vezes 6, 24. Então meu delta é 1. Bom, 1 é maior que 0. Então eu tenho duas raízes diferentes, tá? Agora vamos lá, ó. Calcular meu x. Menos b, mais ou menos, sobre 2 vezes a. Show de bola. Menos, meu b vale menos 5, mais ou menos raiz de 1, dividido por 2 vezes 1. O delta estava valendo 1, a gente acabou de calcular, né? Então, ó, o x' vai ser o quê? 5 mais 1 dividido por 2. Que vai dar 6 em cima dividido por 2 dá 3. Beleza? E o x duas linhas, professor? X duas linhas, ele vai ser 5 menos 1 dividido por 2. 5 menos 1 dá 4, dividido por 2 dá 2. Então essas são as minhas raízes. Quer dizer então, professor, que se eu substituir o 3 aqui nessa equação vai dar 0? Isso. Se substituir o 2 também. Então, essa revisão com vocês é uma maneira da gente relembrar essas coisas, porque elas vão ser essenciais para a gente aí, né, dentro da física. Tanto, em todas as disciplinas a gente tem aí alguma coisa relacionada à equação de primeiro grau, principalmente. E a equação de segundo grau é principalmente aí na parte de mecânica, na revisão que a gente pode fazer. Então, como a gente tem a disciplina de física para o Enem também, eu quis revisar isso aqui, né, junto. E para todas as séries aí, esse conteúdo ele tá valendo, é um conteúdo muito útil, que vai ajudar a gente mais aí ao longo do ano. Tá certo, pessoal? É isso. Obrigado. E qualquer dúvida eu estou à disposição. Bora pra física.